todos os presentes, a Nara, e hoje nosso estudo vai falar sobre o apóstolo João com o estudo da Marleninha. E eu não sei, Ramon, nós vamos passar para a prece inicial da Marlene ou vamos fazer a prece inicial com o vídeo? Vamos colocar o vídeo. Tá, joia. Então, nossa prece inicial vai ser esse vídeo que nós vamos colocar, que o Ramon vai colocar, e logo após a gente já vai passar para a Marlene fazer as saudações dela e iniciar a explanação sobre o apóstolo João. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o Tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas. Toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas. Chamas e chamas, chamas e chamas. Isso aí, pessoal. Melhor impossível, né? Com uma introdução dessa. Marlene, obrigado pela ideia do vídeo. Eu passo a palavra para você. Obrigado. Muito obrigada, Hernando. Gente, meu coração está em chamas. As chamas de amor, de paixão, né? Pelo Mestre Jesus e por esse grande apóstolo. Vou dividir com vocês, quando o Hernando e o Ramon estavam perguntando quem quer falar de quem, e eu pensava, eu quero o João, mas estou com vergonha de dizer que eu quero do João, porque eu acho que todo mundo quer falar dele. Aí eu fiquei meio na retaguarda e acabou que caiu no meu colo o João. E
já comecei assim a buscar, né, estudo, pesquisas. Vou falar assim rapidinho as fontes que eu procurei. Às vezes, no decorrer da minha fala, eu posso dizer isso, eu pesquisei aqui, eu pesquisei acolá, mas se não, já está adiantado aí onde eu me inspirei, né? Eu estudei o livro Francisco de Assis, que é do Miramês, do João Nunes Maia. Eu pesquisei num livro a história de João, a última testemunha, que são de 2 pastores, Tim LaHaye, Jadis B. Jenks, são 2 pastores. No livro do Andrei Moreira, Alto Amor, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, e tantas, assim, eu ouvi muitos áudios, inclusive de muitos pastores católicos, né? E um último áudio que eu ouvi também, que, sabe quando vem de presente, assim, que você fala, nossa, mas como que eu fui achar isso? É um vídeo do Elahá, que ele tem um trabalho lindíssimo, que ele fez há 2 meses, também sobre João Evangelista. Basicamente foi isto, né? E, não, eu pesquisei também naquele livro que a Nara também, na Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, da manjedora Emaús, um outro que a Nara me passou, o Cristianismo e Espiritismo, né? E vai por aí afora, né, gente? Então, são muitos dados, mas o que ficou forte para mim, que eu quero dividir com vocês, é que eu comecei, enquanto eu estudava e eu pesquisava, eu orava e pedia a Jesus que eu queria me sintonizar com esses apóstolos. E é claro, gente, que eu sei a distância que eu estou de todos eles. Aí eu pedi assim, ó, que sejam alguns prepostos deles, alguns trabalhadores da seara deles, para que eu possa sentir pelo menos uma fagulha do que eles sentiram e do que eles viveram quando estavam com Jesus. Para que eu possa realmente fazer algo que toque o sentimento. Porque nesse estudo que nós estamos aqui no NEP, todos nós já vimos, sempre alguém comenta, né, que são registros, às vezes, inadequados, que têm falhas, né, que não foi bem assim. Mas o que me tocou profundamente, aí já vai, assim, é mais da minha intuição, que mesmo que haja todas essas manipulações dos homens, dos pesquisadores, a gente não pode perder de vista que Jesus não deixaria escondido aquilo que realmente fosse muito importante. Então, que isso, vamos dizer assim, mesmo que as pessoas fecharam as mãos e que deturparam, a verdade saiu por entre os dedos daqueles que escreviam. Sem contar também que nós temos que ter uma certa credibilidade naqueles espíritos que, em nome de Jesus, através das mediunidades várias, escreveram sobre os apóstolos. E é claro que eu estou aqui com João Evangelista, a última testemunha, né? Aquele que viveu até quase 100 anos e que, diferente de todos os demais, ele morreu de morte natural. Então, vamos caminhar com João Evangelista. O João Evangelista, ele era o mais jovem dos discípulos de Jesus. Ele era irmão de Tiago. Segundo o Elahá, na realidade não era Tiago, né? O nome era Jacó, porque diz que nenhum judeu se chama Tiago. Então, vai aí, Tiago, meu filho, coloquei seu nome, deveria ter colocado Jacó, só que eu só aprendi isso agora. E aí, por transformação da língua, isso eu ainda estava comentando com o Tonho, quando eu fiz o curso de letras. Eu estava dormindo, né? Às vezes você vai falando uma palavra repetidas vezes e mais depressa, ela vai entrando num processo de transformação. Os filólogos ensinam isso, né? E daí, então, transformar Jacó em Tiago. Mas isso é o de menos, né? Para nós, ele é o Tiago,
é o Tiago maior, né? A Nara já falou dele, né, Nara? Foi dele que você falou, né? E eles eram filhos de Salomé e Zebedeu. Eles pertenciam a uma família bem estruturada, no sentido da espiritualidade. Isso quem nos conta é Humberto de Campos, no livro Boa Nova. O título do texto é até assim, A Família Zebedeu, que é o item 4, se vocês quiserem ler depois, e ele vai pensando, ele fala coisas maravilhosas, né, dessa família. E que Salomé... Marlene, eu falei do Tiago menor. Ele não é o irmão, ele é o outro. Então Viu? tá. Só Então, para elucidar aí. Obrigada, Nara. Alguém vai falar do maior. Mas é maior e menor aí, eu nem sei por quê, viu, gente? Pois alguém vai decifrar isso aí. É a idade. Da idade, ótimo. Então, tudo bem. E a família, então, de João e do Tiago era uma família extremamente estruturada, né? E até no aspecto material era relativamente estruturada. Eles moravam em Betsaida, né? Uma região que tem o mar, que o mar oferece bastante peixes, e o Zebedeu era um pescador, e os filhos também eram pescadores. E Salomé, como toda boa mãe, ela queria o melhor para os seus filhos, né? Claro, nós que somos mães aqui, os pais também, é isso que a gente quer. E olha que interessante, um dia eles estavam pescando, Zebedeu, João e Tiago, e o Cristo chega. Vamos viver isto, gente. Imaginemos nós, numa praia linda, e aí Jesus chega, estende os braços e convida. Daí a música, né? Ele chama, que tão bem o Gladson e o Tim trabalham essa dicotomia das duas palavras, o verbo e o substantivo. Ele chama dois corações que também estavam em chamas, mas a chama do amor. E eles prontamente aceitam o convite. Aí eu fiquei meditando muito sobre isso. Como que dois jovens, de pronto, aceitam um convite de alguém para segui-los? É claro, gente, é evidente que essas duas almas já tinham esse projeto, como todos os outros, né, no plano da espiritualidade. E eles vão seguir Jesus, né? Tiago e João eram chamados de filhos do trovão, ou Boanerges. Boanerges quer dizer exatamente isso, filhos do trovão. Aí você vai ouvir várias especulações sobre isso, né? A gente ouve dizer que eles eram muito intempestivos, muito apaixonados, que tinham esses rompantes, né? Mas a gente precisa entender também que eles eram jovens. E o jovem tem essa característica, até porque precisa ter, né, gente? Senão, não flui, né? A serenidade, a calmaria vem mesmo mais com a velhice. E eles, então, vão seguir Jesus. E lembrando que eles já tinham sido discípulos de João Batista. Então, vejam que eles já estavam numa trajetória de amor. E o mais interessante aí é que a Salomé, né, como uma boa mãe, que eu disse para vocês, ela vai dizer assim para Jesus: mas eu gostaria que os meus filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ela não era boba, né? Ela queria que os seus filhos tivessem primazia no apostolado do Mestre Jesus. Aí Jesus, então, vai dizer para ela o seguinte, né? Olha, isto daí, mais ou menos assim, eles que vão definir depois com a sua trajetória.
Porque para que eles sentem ao meu lado, esquerdo ou direito, é preciso que eles bebam do meu cálice. E aí a gente vai ver, então, também Jesus nos mostrando o seguinte: mesmo que eu tenha escolhido os seus filhos, eles vão precisar trilhar o caminho da dificuldade, o caminho do testemunho, do amor, né? Do testemunho da sobriedade, do trabalho, enfim. Eles terão que trilhar este caminho. E aí, Jesus responde assim para Salomé. Mas o mais interessante, que o meu foco agora é o João evangelista, ele abandona toda a sua tarefa e vai seguir Jesus a partir daquele dia. Ele deveria ter, isso há discordância também entre os pesquisadores, mas parece que sim, o que deu mais resultado nas minhas pesquisas aí, que ele teria talvez entre 25 e 27 anos. Né? Mas ele era o mais novo, ele era 5 anos mais novo do que Jesus, a pesquisa que eu detectei. Então, se Jesus começou o seu apostolado com 30 anos, o João teria 25, né? Eu calculei assim. E ele não abandona mais Jesus. E é interessante que ele está presente em todos os atos de Jesus. Jesus não começou o seu apostolado nas bodas de Caná? João estava presente. E o último, que é a crucificação, João estava presente. O único dos discípulos, o único, nenhum outro. Mas João estava presente. E depois nós vamos ver também que ele está presente em outros atos marcantes, né, do apostolado. E ele vai seguindo, então, Jesus, vamos dizer assim, com uma paixão mesmo, com amor. Há também, né, nessas pesquisas que eu fiz, que talvez Salomé fosse prima de Maria, a mãe de Jesus. Talvez aí também uma maior proximidade, mas isso aí eu li apenas em um documentário, em uma pesquisa, não se sabe. Mas eram muitos parentes ali. É possível que talvez fosse mesmo. Mas o importante é que ele sempre estava presente com Jesus, sempre. E uma coisa também que me chamou muita atenção, que na chamada Santa Ceia, ele é aquele discípulo que encosta o rosto no colo de Jesus. Aqui, quando eu falo colo, é essa parte de cima, tá? Que também é chamada colo, né? Acima do seio, assim, feminino. E tem mesmo, mas eu acho que todos nós já vimos essa figura. Dizem que é João que faz isso. Bom, então vamos lá, né? Eu vou citando agora alguns fatos importantes que eu preciso fazer uma trajetória assim. Então, ele está presente, né, repetindo, desde as bodas de Caná até a crucificação do Mestre Jesus. Ele esteve presente na transfiguração do Cristo, ele esteve presente na pesca milagrosa, ele esteve presente na transfiguração do Monte do Tabor, enfim, ele sempre estava presente. E o Elahá fala uma coisa muito interessante, que, na realidade, Jesus tinha quatro tipos de apostolados. Teve os 500 da Galileia, depois aqueles 70 que ele manda, vamos dizer, divulgar, teve os 12, que são os seus 12 apóstolos, e teve 3, que eram aqueles que ficavam bem próximo dele, que é Pedro, João e Tiago. Olha que interessante, né? Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ou seja, claro, né, gente, que Jesus não fazia escolhas, claro que não. Mas são aqueles que, vamos dizer assim, talvez estivessem realmente mais comprometidos com a seara de Jesus, né? E ele se gabava, João, isso aí foi uma intriga para mim, que eu pesquisei aqui, eu pesquisei ali. Nesse livro, que é a história de João, a última testemunha dos pastores protestantes,
Em outros pesquisas que eu fiz também, eles falam que João que se nomeava o apóstolo querido, o discípulo amado. Eles falam, aí eu ainda fiquei pensando, o João, ele mesmo se nomeou, ele se autonomeou o discípulo amado, né? Mas aí depois eu fui observando, outros pesquisadores dizem que não, que Jesus, que realmente ele tinha essa afinidade com Jesus, e por que não dizer Jesus com ele, né? Por que não dizer Jesus com ele? Então, ele é considerado o discípulo amado. Há pesquisadores que falam que ele se autonomeava assim, né? E ele se orgulhava disso, orgulhava entre aspas, né? Ele era muito feliz com isso. Aí eu faço a pergunta para cada um de nós, e quem não seria? Né? Se Jesus nos chamasse de discípulo amado, todos nós, eu acho que estaríamos extremamente felizes, né? E ele, então, é aquele discípulo, gente, que esteve presente no Gólgota. Ele pega Maria, a mãe de Jesus, e leva Maria para lá. Olha a tarefa deste Espírito. Olha a coragem moral dele, porque eu fiquei pensando, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Mas ele faz isso, né, como realmente o grande testemunho, né? E aí nós vamos ouvir aquela famosa frase, eu vou repetir depois em outras situações, né? Que ele chega até o pé da cruz, que ele leva Maria, e Jesus, antes, vamos dizer, de dar o último suspiro, olha para Maria e diz, mãe, eis aí o teu filho, e olha para João, filho, eis aí a tua mãe. Depois, no finalzinho da minha fala, eu vou citar uma frase, uma pesquisa que o Andrei Moreira faz sobre isso, né? Mostrando, assim, o papel de João Evangelista neste ato de Jesus, né? Isso tem um significado muito grande para nós, que seria, assim, da união da verticalidade, da horizontalidade do espírito humano. Isso aí são palavras de Andrei Moreira, né? E quando Jesus diz isso para ele não vai morar de pronto com Maria, não. Eu até achava que tivesse sido assim, mas não foi. Ele vai, então, começar a sua trajetória de divulgação do cristianismo. E ele não vai de pronto. Depois que ele vai, busca Maria, né? E ele havia conseguido uma casinha, e ele leva Maria para Éfeso, e aí lá ele começa a cuidar de Maria, ela já estava mais velha, e eles fazem um outro tipo de trabalho também. Mas agora, gente, eu vou fazendo assim alguns feedback, né? Eu vou e volto, para que nós possamos ver a trajetória desse nosso grande espírito. Neste livro 2, A História de João, a Última Testemunha, os autores contam que todos os discípulos já haviam morrido, né? Todos os apóstolos, a Nara já tinha feito essa diferença, por isso que eu não voltei a fazer, que aquele autor, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, viu, gente? Para eu lembrar o nome do autor aqui. Eu escrevi tanto que vocês nem imaginam, gente. E eu sou ainda daquelas que escreve mesmo, porque eu me sinto mais confortável. Agora eu não sei onde eu pus, Nara, como chama aquele autor? De Emaús a Jerusalém. Espera aí que eu pego aqui, tá aqui. Não, deixa, não vai pegar, não. Eu deixo que é só folhear aqui. Também não tem importância se eu não falar o nome deles, do autor agora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele faz a seguinte diferença entre discípulo e apóstolo. Wesley Caldeira. Isso, Wesley Caldeira. Ele faz a diferença entre discípulo e apóstolo. E aqueles 12 são apóstolos, segundo a distinção que esse autor faz, né? E desse livro, João, a Última Testemunha,
todos os apóstolos já haviam desencarnado, estava só João vivo. E João, gente, vocês imaginam, eu fico pensando, o que será que não passava pela cabeça dele, né? Claro que se todos os outros morreram com mortes assim espetaculares, entre aspas, né? Ou enforcado, ou isso, ou daquele jeito, é o que vai sobrar para mim, né? Mas ele não tinha medo. Ele sabia que se ele tivesse que enfrentar isso, ele enfrentaria. Então, essa passagem que eu vou contar agora, eu tenho duas versões de dois autores diferentes que eu vou dividir com vocês, né? Então, esses pastores aqui, que é o Tim LaHave e Charles Bean Jenkins, eles contam que João estava em Roma, já velho, e que estava sendo perseguido. Eles queriam matar o último, né, a última testemunha. E aí ele fica na prisão. E é interessante, gente, que por onde ele passa, ele naturalmente ele encantava as pessoas. Então ele vai dividindo e os soldados, os algozes lá, aqueles que tinham sido colocados para prejudicar, acabam amando, sabe assim? E ficam meio que querendo proteger, e ele tem uma dignidade, não, você não vai fazer isso, né? Você tem que cumprir as suas obrigações, mas, enfim, ele ia ter uma morte também tão violenta quanto os demais. Era costume, eles colocavam um caldeirão com água fervente, jogavam azeite e colocavam a pessoa para morrer assim, cozinhadinha, né? E ele foi, mas não morreu. Aí conta, não sei o que acontece, depois eu vou dar uma versão do Miramês, aí se vocês aceitam ou não. O Elahá fala que aquelas bolhas do azeite ficavam em cima da água e é como se o corpo dele ficasse sobreposto. Aí ficava dias e dias, depois, na hora que fosse tirar lá o corpo, está lá o homem saindo de lá, belo e sorridente. Essa versão, nesse livro, A Última Testemunha, foi feita em Roma, e ele não morreu. Aí eles ficaram tão danados da vida, então manda esse homem para Patmos, para aquela ilha lá, e ele vai ficar preso lá, né? Para onde eles mandavam as pessoas que eles queriam descartar da sociedade. Já o Miramês, nesse livro Francisco de Assis, porque o livro Francisco de Assis é a história de Francisco, só que antes o Miramês retrata a vida de João Evangelista. Depois eu falo para vocês por quê. Vocês talvez já saibam, né? Mas depois eu entro nesse detalhe. Miramês já conta que isso aconteceu na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, gente, eu sei que algumas pessoas questionam esse espírito e esse médium, mas não sei, para mim tocou profundamente o coração. Não é a primeira vez que eu li esse livro, já li esse livro umas 3 vezes, e eu gosto demais, gosto muito e recomendo a todos vocês. E ele estava lá na ilha de Patmos, sendo vigiado, né, pelos soldados romanos, e não tinha como, gente. Depois todo mundo gostava dele, né? E ele conversava com os peixes, ele era visto conversando com os peixes, ele era visto conversando com as árvores. Vocês sabem quem fazia isso também, né? Mais perto de nós, em 1112, um espírito nobre chamado Francisco de Assis. E o João Evangelista fazia isso. E os soldados não tinham como não gostar. Imagina a luz. Quem não gosta da luz? Todos nós que estamos na sombra gostamos da luz, porque a luz ilumina, né? Aí os soldados começavam a gostar muito dele. Mas aí veio uma ordem de Roma, que ele teria que ser morto. Ia ser assim, no caldeirão. Aí que eu falo que há a diferença, né? Segundo esses autores, os protestantes, ele teve essa pena lá em Roma mesmo, mas não morreu. Agora, segundo Miramês, isso foi na ilha de Patmos, e aí os soldados pedem desculpa para ele e tal, mas nós vamos ter que fazer isso, nós somos empregados, né? Não, sem problema. Ele fala com a maior serenidade.
E aí ele fica, não sei quanto tempo cozinhando lá, naquela água fervente, naquele óleo escaldante. Quando os soldados vão retirá-lo, já tinham feito até a cova, né? Para sepultar o corpo, eis que ele sai tranquilo, sereno, como se nada houvera acontecido, porque não houve mesmo, né? E aí, alguém pergunta para João Nunes Maia, que é o autor, que é o médium, né? Fala, mas isso aí não é meio fantasioso, não. Como assim, né? Isso não vai contra a ciência, não. Aí diz que o médium, com lágrimas nos olhos, diz assim, olha, o Miramês me colocou uma tela na frente e me mostrou. É como se dois espíritos, dois espíritos colocaram uma roupa nele, como se fosse um escafandro, e essa roupa protegeu. E ele ficou ali. Por isso que ele não desencarna. Não tem nenhum ferimento. A gente que é cozinheira aqui sabe, né? Se bate, se você joga alguma coisa na sua fritura, espirra no seu dedinho, você quer morrer, né? E ele ficou cozinhando na água e no óleo e nada aconteceu. Aí, agora, essa versão que eu vou dizer é de Miramês, né? Aí, os soldados ficam assim, estarrecidos com aquilo. Mas como assim? Só, gente, que eles eram empregados. Eles tinham que dar, como diz o outro, eles tinham que mostrar para o chefe o que aconteceu. Aí eles dizem assim, olha, o que nós vamos fazer com você? Você não morre nem no azeite fervente. Nós vamos dar umas roupas férias aqui, nossas. Nós vamos raspar seu cabelo e nós vamos mudar o teu nome e você vai embora. Você vai embora e, para todos os efeitos, João morreu. E eles fazem isso. Aí ele é chamado, então, depois de Pai Francisco. E isto na versão do Miramês, tá? E olha, vejam que interessante, gente. João, depois Pai Francisco. Francisco de Assis. Só abrindo um parênteses aqui. Quando Francisco de Assis nasceu, a mãe colocou o nome dele de João. Quando o pai chegou, o pai estava viajando, que era o Francesco, né? Quando ele chegou, ele falou, João, meu filho não vai chamar João coisa nenhuma. Joãozinho qualquer, é Francisco que ele vai chamar. Olha as coincidências aí, né? Então, é isso aí. Aí ele vai, então, divulgar a doutrina de Jesus, né? Sempre divulgou, né, gente? O que mais que eu falo de interessante para vocês? Tudo nele é interessante. Deixa eu olhar nos meus apontamentos aqui. Aí ele vai também viajar para a Ásia Menor, e ali ele vai divulgar, né, o cristianismo. E ele tinha, assim, um amor imenso, né? Outra coisa, isso é o Elahá que fala, gente, ele fala assim, João era tão nobre de espírito, mas tão nobre, que nem Saulo de Tarso conseguiu fazer nada com ele. Lembram quando Saulo de Tarso chega na casa do caminho? Que ele aprisiona o Estevão, que era o alvo dele, manda prender Pedro, que também era o mais velho, era o divulgador, e ele não faz nada com João. Simples assim. Talvez porque ele fosse o mais jovem, é uma possibilidade, mas era moral dele mesmo. Não fez nada com ele, né? Isso é o Elahá que fala. Não fez nada com ele, deixou, né? E aí ele viaja, então, para a Ásia Menor, e aí depois ele fica com Maria, aquele tempo todo, ele assiste a Maria, né, como ele havia prometido para o Mestre Jesus, até que ela desencarna. Quando ela desencarna, então, ele vai continuar a sua trajetória de divulgação do cristianismo. Ele vai para esse mundo afora lá. Esse mundo afora, não, mas é mundo afora, porque todos nós conhecemos hoje. E interessante
que também eu sei que há uma grande discussão, né, entre nós aqui mesmo, nesse grupo, mas não foi os evangelistas que escreveram isso, aquilo, mas os meninos, quando eu falo menino, eu estou falando do Hernani e do Ramon, porque eles são os meninos para mim, eles me recomendaram ver um capítulo do The Chosen, e eu vi, né, e lá, essa parte que eu vi, ele conta que Jesus começou ele é chamado para discursar num templo. E aí ele chama João. Isso aí eu acho que procede, gente, porque sempre Jesus chamava João. E onde Jesus estava, João estava atrás. E Jesus, então, vai pegar, né, os rolos lá de Moisés, que é o primeiro capítulo, que é Gênesis, né? E ele fala, vamos começar por aqui. E o Evangelho de João começa exatamente por aí. E aí o Haroldo, que eu nem tinha citado nas minhas pesquisas, o Haroldo, ele fala também numa análise do Evangelho de João, ele fala, gente, o Evangelho de João tinha que ser diferente de todos os demais. O Elahá também fala isso. A Amélia Rodrigues também passa, assim, mais delicadamente, mas ela passa por aí também. Porque ele foi o que mais dividiu com Cristo. E, além disso, como ele viveu mais tempo, além da vivência que ele teve com Cristo, ele tinha essa memória afetiva e espiritual muito forte. E não é difícil de nós entendermos isso, né? Na medida que você vai vivendo, que você vai acumulando saberes, ou desconfortos, ou quedas, ou ascensões, você vai aumentando o seu cabedal da sua memória afetiva e espiritual. Então, quando João vai ditar, porque não é ele que escreve o Evangelho, ele começa exatamente, né? Então, como está lá no Gênesis, que foi o primeiro capítulo, né, de Moisés. E o Haroldo fala exatamente isso, porque ele, gente, ele tinha, assim, uma vivência com a mãe de Jesus. Ele teve uma vivência com a mãe de Jesus. Vocês imaginam aí, vocês que são filhos, né? Você convive com a mãe de uma pessoa, adivinha se aquela mãe não vai ficar falando do filho amado, como que foi quando ele nasceu, como ele era quando criança, e como que foi isso, como que foi aquilo. Então, ele tinha uma interligação estreita mesmo. E o Elahá fala, o Haroldo também fala isso, que todos os três evangelistas, eles são chamados até de evangelho sinótico, porque tem a mesma sintonia, né? E o de João, não. E o de João é um evangelho extremamente simbólico, e que não dá para você ler separadamente, muito, por exemplo, um versículo e um capítulo, porque todos estão interligados. E aí, então, é aí que eu quero dividir com vocês, meus colegas de estudo aí. Me tocou profundamente no coração. Isto. Será que não teve um dedo divino aí? Mesmo com possíveis alterações, eu não sou ingênua a ponto de achar que não teve nenhuma alteração. Eu não estou dizendo isso, mas que teve muita proteção. Isso ninguém tira da minha cabeça também, sabe? Então, o Evangelho de João é aquele evangelho, gente, que tem coisas que não tem nos outros evangelhos. Que não tem nos outros. Quer ver? No Evangelho de João, é o único evangelho em que Jesus Cristo se autodefine. Então, eu vou lembrar para vocês. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso nós não encontramos nos outros três evangelhos. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, é Jesus se autodefinindo, né? E outra coisa interessante que tem no Evangelho de João e que não tem nos outros.
O encontro de Jesus com Nicodemos não tem nos outros evangelhos. E por quê, gente? Porque João acompanha, ele era um grude. Hoje, na linguagem de hoje, a gente diria ser, era um chiclatinho de Jesus. Onde estava Jesus, lá estava o João. Então, ele viveu isso. É bem possível, talvez, que ele estivesse lá, nem que fosse atrás do poço lá, escutando Jesus conversar com Nicodemos. É o único evangelho que tem a ressurreição de Lázaro. É o único evangelho que fala sobre a Santa Ceia. É o único evangelho que fala de Jesus no encontro com a samaritana, lá no poço de Sicar, né? Então, realmente, é um evangelho diferente dos outros. Por isso que ele não é considerado um evangelho sinótico. É claro, gente, que cada evangelista tem o seu papel e tem a sua beleza. Não estou aqui, em absoluto, quem sou eu, né? Para denegrir os demais. O Mateus, o papel dele era falar para os judeus. Então, o evangelho dele tem esse olhar. O de Marcos, ele não queria convencer, ele queria convencer os não-judeus, né? Então, enquanto o Mateus vai falar para os judeus, o Marcos queria convencer os não-judeus. E o Lucas, gente, aquele evangelho também misericordioso, maravilhoso. Segundo a Amélia Rodrigues, talvez seja o mais lindo, né? Pelo menos na opinião dela, e é mesmo. Mas a gente tem que ter esse olhar para o evangelho de João, que ele teve essa característica, né? Porque ele teve ele era essa comunhão com Jesus. Então, ele conhecia muito. O que eu fico pensando, gente? Quantas coisas ele não ouviu de Jesus, assim, na intimidade, que ficou só para ele, não é? Só que quando ele estava velhinho, quando ele estava lá com quase 100 anos, que foi a idade que ele parte, isso para ele era um suporte, gente. Era um suporte espiritual, não é? Eu acho que não é difícil a gente entender isso, né? Bom, então, caminhando aí, quando o João fica mais velho, ele já começa a ter também os seus discípulos. Eu vou citar aqui o Policarpo, o Pátios. O Pátios, segundo o Miramês, é um jovem que estava prestes a desencarnar, era um jovem extremamente rico, e chamam João, né? E João, através de oração, tudo, vai salvar o Pátios, e depois o Pátios se torna um discípulo de Jesus. E também o Inácio, lembram do Inácio de Antioquia? Também é discípulo de Jesus. Eu li um livro que fala de Inácio de Antioquia, eu acho que o título é esse, e que fala que Inácio é aquele que estava sentado no colo de Jesus quando Jesus fala, ele era criancinha, né? Deixai vir as minhas criancinhas. Também não sei se procede, né? Mas, enfim, eu li, estou dividindo isso aí com vocês. Vamos lá, o que mais, gente? Que eu vou falar de gostoso. Quando o Tiago morreu, era o irmão dele, né, gente? Era irmão de sangue mesmo, além de ser irmão de alma. Ele não se desespera. Ele é como se deitasse assim, a cabeça no solo e ele ora e fala, agora eu vou ter mais forças para divulgar o cristianismo. E cada apóstolo de Jesus que morria, ele se imbuía de mais coragem para divulgar. E aqui eu vou também abrir outro parênteses. Eu não me esqueço, quando o doutor Agnello Morato desencarnou, eu estava lá no Pestalozzi, numa das salinhas, que eu acho que hoje nem tem aquela salinha de divulgação doutrinária que antigamente tinha no Pestalozzi, a Nara vai lembrar. E o doutor Novelino, gente, ele entrava e saía daquela salinha N vezes e falava assim, falava alto e a gente ouvia. Mas o que o Agnello foi fazer comigo? O que o Agnello foi fazer comigo?
E eu senti, o que ele estava querendo dizer? Gente, eu estou velho, todo mundo está indo, os meus amigos estão indo, e eu estou ficando aqui, estou sobrando. Então, eu nem tinha pensado nisso, gente, isso me ocorreu aqui agora, viu? Eu acho que João pensava mais ou menos isso, né? Está todo mundo indo, os meus companheiros estão indo, e eu estou ficando aqui, e eu tenho esse peso, essa responsabilidade, e enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar, né? E vou dividir tudo o que eu sei sobre o nosso querido Mestre Jesus. E assim ele fez. E ele vai, então, passando isso também para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Eu tenho o nome desses 3 que eu vou repetir. É o Pátios, é o Inácio, né? E o Policarpo. Ele ditava, né? Conta-se que o evangelho ele começou assim. E ele trazia alguns pergaminhos também. Ele tinha alguns pergaminhos, claro, né? As anotações de Jesus, de outras pessoas que tinham sido feitas, ele sempre trazia isso junto dele, né? Ele fala que enquanto ele ficou na ilha de Patmos, exilado, foi a maior universidade para ele. E aí, gente, a gente tem que saber que João Evangelista, ele era um médium, um grande médium. E na ilha de Patmos isso ficou bem claro. Até os soldados, as pessoas que conviviam com ele, testemunharam isso. Teve um dia que chegou um soldado para ele, muito revoltado, e disse assim, olha, João, olha o absurdo, né? Ele falou, enquanto nós, soldados, estamos aqui, nesse lugar imundo, nesse lugar inóspito, né? Nesse lugar difícil, que não tem nenhuma água boa para a gente beber, outros irmãos nossos, soldados também como nós, estão lá em Roma, se fartando, às vezes até bebendo vinhos. Aí conta-se, isso também é Miramês, que viram um dedo indicador apontando para o solo e usando João Evangelista como um fio terra, e abriu-se uma rocha e saiu uma água, gente, que aquilo era muito mais do que uma água, porque eles bebiam e como se estivessem se alimentando daquele líquido. E relata ainda o autor do livro que eles ficaram, né, não só por isso, mas por tantas outras coisas que eles viveram com João, que eles ficaram convencidos do cristianismo, que quando eles voltaram para Roma, eles foram vistos nas catacumbas orando e divulgando o cristianismo. E é claro que foram mortos também, né? Porque todo mundo que seguia Cristo recebia esse prêmio, né? E João, então, vai envelhecendo. Uma coisa muito interessante também, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que, por onde ele passava, as pessoas às vezes chamavam, você conviveu com Cristo, você é a última testemunha, vem aqui falar para nós de Jesus. Se o Carlos estivesse lá, ele já ia chamar para o Roda Viva, né, Carlos? E aí eles chamavam, e ele aceitava. Só que ele subia lá no púlpito e dizia assim, meus irmãozinhos, ele sempre chamava assim no diminutivo, amai muito. E dizia, a primeira vez, ok, da segunda vez, ok, mas depois eles falaram, não, mas o que é isso, né? Aí alguém chegou perto dele, sempre tem um indiscreto, né, gente? Chegou perto dele e falou assim, oi, João, mas que história é essa? Você viveu com Cristo? Você deve ter inúmeras coisas para falar de Jesus. E aí, todas as vezes, você só fala isso. Ele falou assim, o irmão já fez esta lição? Se você já fez esta lição, eu passo para outra. Aí eu fiquei pensando, falei assim, acho que até hoje nenhum de nós, né, gente? Não fizemos a maior lição, que é a lição do amor, né? Mas agora eu vou dividir com vocês dessa palestra do Elahá, que eu falei que caiu assim de presente nas minhas mãos. É porque a gente pede, e aí os espíritos falam assim, eu tenho que dar uma mão para essa criatura, porque senão não vai sair nada, né?
Aí eles dão. Aí, de repente, você clica e fala, gente, mas isso aqui caiu para mim. Ele conta sobre Daniel, né? O Daniel foi um profeta. Ele viveu 600 anos antes de João Evangelista. Ele também era um judeu. E ele viveu na época em que lá na Babilônia, o senhor Nabucodonosor, vocês já devem ter ouvido falar desse nosso irmão, que eu falo aqui com todo respeito, porque eu tenho certeza que nós que somos reencarnacionistas sabemos que com certeza ele já saiu dessa, né? Nabucodonosor, ele tinha sede de maldade, a ponto de cegar os seus escravos, assim, ele mesmo fazia isso. Ele tinha prazer em ver isso. Mas aí ele leva Daniel, que era um judeu, né? Vai lá para a Babilônia, mas porque ele ouvira dizer que Daniel era um grande profeta e que sabia fazer análise dos sonhos. Fazia isto muito bem. E ele leva para lá. E como ele fazia interpretações, eu até peguei o livro de Daniel, comecei a ler algumas interpretações, mas aquilo lá não é para mim não, viu, gente? Fica o convite aí para vocês. Pega a Bíblia lá, o livro de Daniel, e vocês vão ler também. E aí, o Nabucodonosor, assim, vamos dizer, dá um crédito para ele, né? E ele fica vivendo na corte. E eu achei interessante uma expressão que ela usa, que é assim, olha a grandiosidade desse espírito, Daniel. Ele viveu com Nabucodonosor e não se deixou corromper. Era uma alma extremamente elevada. 600 anos antes de João Evangelista. Depois que Nabucodonosor morre, que vem o outro, que é o Dario se colocou de ciúmes do Daniel, porque ele fala assim, ele ficou tanto tempo aqui, eu acho que ele era um serviçal de Nabucodonosor. Então, agora ele vai ter comigo. Eu vou jogá-lo na cova dos leões. Olha para vocês verem, era um tipo de uma tortura, né? Tortura derradeira. Jogavam 12 leões lá, morrendo de fome, eles jogavam a pessoa, vocês já sabem o que vai acontecer, né? A gente tem medo até de 12 gatos, imagina de 12 leões. Aí jogaram o Daniel lá, a mando do Dario, quando vão ver, olha ele lá, tranquilo, inteirinho, nenhum leão. Os leões só devem ter lambido e feito carinho nele, né? É isso que deve ter acontecido. Qualquer semelhança com João Evangelista no tacho de água e óleo fervente é mera coincidência. Não é mera coincidência. Trata-se do mesmo espírito. Trata-se da mesma alma. Agora, por que eu estou dizendo isso? Né? Isso eu ouvi no Elarrado, gente. Um pesquisador, né? De grande renome, e que a gente tem profundo respeito. Naquela época, há 600 anos antes de João Evangelista, Daniel já era um espírito nobre. Nobre. Sabe aqueles espíritos que reencarnam na Terra para ajudar a humanidade a caminhar? A gente sempre teve espíritos assim. Tem aqueles espíritos nativos, aqueles que são os primeiros, que estão nas primeiras encarnações, tem aqueles espíritos endurecidos, fanfarrões e que querem atrapalhar, e tem alguns espíritos extremamente nobres, sempre foi assim. Porque senão, gente, a humanidade não caminha. Se a gente não caminha, né? E Daniel, então, foi esta criatura, né? Ele foi aquele espírito que conviveu com uma alma extremamente perturbada, conturbada, e ele foi capaz de servir sem se corromper, e, ao mesmo tempo, acredito eu,
agora são conjecturas minhas, que ele deve ter impregnado na alma de Nabucodonosor algo de nobre e de bom. Porque todo espírito nobre, gente, ainda que ele não fale nada, ele impregna na alma do outro aquilo que ele tem de maior, e que, no caso, é o amor. Então, vejam que Daniel é um grande profeta. E que é o profeta, gente? É um médium. É um médium. Aí, 600 anos depois, nós vamos receber, o planeta Terra vai receber João Evangelista, que é um grande médium. Ele é um grande médium. Dizem alguns biógrafos dele que ele é uma antena de Jesus na Terra. Antena de Jesus na Terra. Quando Jesus parte, né, retorna ao plano espiritual, e João fica, que é o último, né, a última das testemunhas, e ele recebe orientações. Daí nós temos o Apocalipse, né, que também foi essa revelação divina aí. Então, João, ele escreve o 4º evangelho, ele escreve 3 epístolas aos cristãos e o Apocalipse. E o Apocalipse aí é a sua grande tarefa mediúnica, e que ele escreve na ilha de Patmos, né? Bom, vamos lá, o que mais que eu quero dizer para vocês? E aí eu vou lembrar, então. Não sei se vocês concordam, né? Mas não tem importância, eu acredito nisso. Daí ele desencarna por volta de 95 depois de Cristo, João Evangelista. Em 1100 e pouco, não sei exatamente, nasce Francisco de Assis. 3 personalidades de uma mesma alma. O mesmo espírito, claro, que reencarnou nesses 3 roupagens: Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando reencarna, gente, ele foi cognominado por outras pessoas que nem são espíritas de o alter ego do Cristo. Significando o quê? Outro Cristo. Ele é um outro Cristo. Aí a gente vai ver, então, a sintonia, né, de Jesus, de João Evangelista com Francisco de Assis. Mas, como eu estou falando de João, da personalidade de João, eu vou voltar para o João. Vamos lá, o que eu vou falar de... Não quero perder nada, né, gente? Então, quando ele começa, que ele já está bem velhinho, que ele sempre caminha com esses discípulos, né, os apóstolos dele, esses 3 que eu falei, Pátios, o Policarpo, ele vai contando, eles perguntam, conta isso, como foi isso, ele conta algumas coisas. E ele também vai dizendo, ele vai começar a falar da possibilidade de escrever, de ditar o Evangelho, ele dita o Evangelho. Até porque era um hábito na época, né? Mas ele tinha alguns apontamentos. Conta-se que ele tira de uma estolinha que ele carregava assim amarrada no peito, uma estolinha de couro, ele vai tirando alguns pergaminhos que ele havia escrito. Ele pegou uma pedra, derreteu a pedra, fez o tipo de uma tinta, né? E ele vai escrevendo daquele jeito, com a mão trêmula, mas depois ele vai ditar o seu evangelho para aqueles que tiveram o encargo também de fazer isso, né? Mas agora eu vou contar para vocês, que está lá no livro Miramês, que eu achei isso lindo, porque ele não teve, então, ele não teve uma morte trágica. Ele morreu naturalmente, sabe assim, igual morre um passarinho? Foi assim que ele morreu. Vários biógrafos dele, todos são unânimes, né, das diversas religiões aí que eu falei que eu olhei, procurei, são unânimes em dizer que ele teve uma morte trágica. Ele deita, como diz, ele deita e desencarna, né? Parece que só teve um estalo assim na cabeça e já desencarnou. Mas o Miramês vai contar lindamente isso. E eu quero dividir com vocês. Ele fala que ele vai para a igreja de Éfeso, já bem velhinho,
era uma igreja com a qual ele tinha muita afinidade, claro, né? Ele viveu lá com Maria, ele vive lá com Maria há 8 anos. E ele difunde o evangelho lá. Ele fala na igreja de Éfeso, fala, e conta, Miramês, gente, que enquanto ele está falando, é como se aqui na cabeça dele, que é a parte do centro coronário, né, que é responsável pelo nosso pensar, foi dimensionando como se fosse uma tela de TV bem grande, e por ali se viam, né, todos os espíritos que tiveram um papel importante na divulgação do cristianismo. E vão passando por ali. E que no seu peito, né, que é a região do sentimento, também se viam espíritos luminares. Gravou para mim Paulo, Jesus, Maria, diz que no começo ela se apresenta ainda velhinha, como ela desencarnou, e depois ela vai se transformando naquela jovem linda, e conforme ela pisava, parece que ela estava pisando em flores. É uma coisa assim, né? De louco. Mas eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque ou a gente crê que Jesus é o nosso governador e que realmente ele teve esse papel importantíssimo, né? E que está tendo, e que ou de nada vale, né? A gente se dizer cristão. E depois ele vai fazendo essa pregação, não vou nem falar tudo aqui com vocês, que eu quero dar um tempinho para vocês terem voz também, né? Ele desencarna, como se tivesse um estalo na cabeça dele, e aí ele desencarna. E quando ele desencarna, não precisou de nenhum espírito ajudar no seu processo desencarnatório. Ele mesmo desatou os liames. Sabe, não diz que a gente fica preso molécula a molécula? Ele mesmo fez isso. E aí, parece que ele quer ajoelhar em agradecimento. Paulo não permite que ele faça isso. Que se ajoelhe, levanta e ele vai caminhar a sua trajetória, né? Desencarnou, assim, o nosso querido João Evangelista. Mas agora, gente, antes, eu quero ler só um trechinho do Andrei Moreira, só um trechinho, vocês me dão licença. Nesse livro que se chama Alto Amor. O Carlos também vai entrevistar o Andrei Moreira, viu, gente? Eu gosto muito dele. Se chama João Apóstolo, Fidelidade e Presença. Vou ler só um trechinho que me chamou a atenção. O João é o símbolo da fidelidade. Ele é o símbolo da fidelidade, e é mesmo, gente. Ele foi fiel a Jesus, né? Ele é o símbolo da fidelidade. A fidelidade, segundo Andrei Moreira, é uma potência da alma que desconhece, olha que lindo isso aqui, a paralisia pelo medo e a negação de seus valores, a despeito da violência e da agressão da turba ignorante e exaltada pelos impulsos animais. Por isso que ele subia no púlpito e falava assim, irmãozinhos, amai. E aí ele vai falar de Maria também, né? E aí ele fala assim, olha, que ambos, João e Maria, representam a humanidade inteira no trajeto de reconciliação com o amor. Por isso, gente, que os dois estavam presentes no momento da crucificação do Mestre Jesus. Ali, ambos representam a humanidade toda, nos representa, para que a gente tenha fidelidade e amor, né? O Andrei Moreira fala isso. Mais um pedacinho. Nesse instante, o ideal cristão aponta o sagrado feminino, representado na Maria, né, por Maria de Nazaré, conduzindo-se nos campos do afeto e do serviço,
para consolidar na alma a sensibilidade e a ternura, a compaixão e o cuidado de si mesmo e do outro. Por isso que Jesus fala, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Isso é para nós, gente. Porque ela não precisava ter falado isso para João. João ia fazer isso. Ela não precisava ter falado isso para Maria. Ele não precisava ter falado isso para Maria. Se ele está falando para nós, nós temos que cuidar um dos outros. Reconhecereis se sois meus discípulos, se muito vos amardes, né? E ainda fala Andrei Moreira. A cruz do Cristo, perante a qual ambos se prostram, né, João e Maria, representa a síntese do encontro entre as forças verticais e horizontais da vida. Depois vocês leem, tá? Vale a pena. Ele fala, João é um masculino sensível e fiel. Quem falou que homem tem que ser machão e durão? Onde que está escrito isso? Jesus fala aqui que é um masculino sensível e fiel. E Maria, o feminino servidor. Viram? Aí ele faz uma antítese, né? Muito lindo isso aqui. Depois vocês leem. Então, eu quero terminar com o amor. Por quê, gente? Por que nós estamos estudando a vida dos discípulos, dos apóstolos? Para a gente achar bonito? Para a gente criticar, isso foi assim ou isso foi assado? Isso não foi desse jeito? Não. Nós estudamos a vida desses discípulos para nós aprendermos a amar. Para nós aprendermos a servir. Essa lição é para nós, porque eles, gente, eles já estão em alto escalão, concorda? Claro que servindo a Jesus. Mas estão, até porque já estavam, eu penso assim, né? Como nós estamos falando de João, olha que espírito nobre, olha que nobreza de caráter, que jovem que nem pensa, já vai seguindo o mestre. Largou tudo para trás, gente. Ele não teve uma vida afetiva conjugal. Ele não se interessou por isso. Ele seguiu o mestre. É mestre, ele amava. Né? E depois ele vai vivendo toda a sua trajetória e toda a sua velhice servindo o mestre. Então, é para isso que nós estudamos. Isso ficou para mim e eu quero dividir com vocês. Nós precisamos, ao estudar a vida desses apóstolos, e é claro que pode ter alguns enganos, algumas deturpações ou não, e eu nem, repetindo o que eu já disse para vocês, eu nem duvido que tenha isto, mas a essência e o cerne da vida deles é de amor, né? Então, a lição mais importante é para a nossa conquista. Eu, Marlene, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu me digo cristã. Eu estudo algumas coisas, muito pouco até. Eu participo das reuniões, mas eu vivo o amor. Eu dou o testemunho. Eu abafo as minhas mazelas. Outras vezes eu escancaro as minhas mazelas com a pessoa com quem eu tenho mais intimidade para que a pessoa me ajude, né? Porque nós temos nas nossas mãos, gente, a doutrina do Cristo. Nós temos nas nossas mãos o cristianismo redivivo, no esforço descomunal do nosso mestre Allan Kardec, que desencarnou exaurido pelo trabalho de divulgação. E aí nós vamos só continuar nos deleitando com os saberes, com os conhecimentos. Não, não é possível. Não é possível, eu fiquei pensando. O dom de amar de João Evangelista, que é o nosso caso hoje, tem que ficar como um convite
para a nossa vivência. O dom de amar de todos os outros apóstolos, né? Cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira, né? Mas tem que ficar na nossa alma para que nós possamos realmente sermos aqueles que realmente amamos Jesus. Sermos aqueles que realmente mostramos para o nosso próximo que eu conheço Jesus. E se eu conheço Jesus, eu tenho que estender as mãos, seja para quem for. Então, este é o convite que eu fiz para mim, né? Nessa história, na biografia, né, gente, de João Evangelista, que fique, como está na música lá do Tim, da Vanessa, tão lindamente interpretada, que fique para nós a chama ardente do amor, né? Para que nós possamos buscar verdadeiramente a verticalidade e a horizontalidade do verbo amar. E que esse trovão, esse Boanerges, seja realmente aquele trovão que anuncia a chuva de amor que vai chegar para todos nós, quando nós verdadeiramente vivemos a vida do nosso Mestre Jesus. É isso aí, meus amigos, meus irmãos. Muito obrigada pelo carinho, pelas vibrações, pela sustentação espiritual. E agora eu tenho que dar voz para vocês, né? Mas eu acho... Você vai colocar a música agora, Ramon? Ou deixa para depois, só para acalentar mais uma vez? Ou não precisa? Você é que manda, Heleninha. Não, eu não mando, não. Ai, Você é que manda. então Posso deixa, pôr? né? Posso pôr? Vamos deixar, porque senão às vezes rouba tempo dos amigos, né? Tudo bem. Pode deixar. Tá bom. Obrigada, viu, Ramon? Prazer. Marlene, antes de passar a palavra para os amigos fazerem as suas considerações, né? Com certeza foram muitas bênçãos aí, então com certeza vai surgir muito comentário. Eu gostaria de te agradecer tanto de amor que você colocou na sua palestra, na sua fala. Realmente você nos guiou, né? Através dessa atmosfera magnífica do apóstolo João. Esse convite que você falou é o mais importante. Porque achar bonito a gente acha, é muito bonito, mas transformar esse convite na vivência é o nosso desafio diário. Todos os momentos, né? Então, meu muito obrigado, né? Em nome de todos aqui, porque o nosso coração está cheio de amor, por esse amor que você nos passou. E eu deixo aberto para os irmãos fazerem as suas perguntas ou os seus comentários. Fiquem à vontade, pessoal. Posso falar? Eu sou sempre faladeira, né? Primeiro, parabéns, viu, Marlene? Adorei, muito bom. E eu só lembrar, quando você falou, porque eu fiquei aqui pensando, quando falou dele lá no óleo, no azeite, né? O que a espiritualidade é capaz de fazer e que nós não sabemos ainda. Nós não sabemos. Nós nem temos noção da capacidade, grandiosidade disso. Aí eu queria lembrar, porque vocês já sabem, quando a Joana, no livro do Leon Denis, quando a Joana d'Arc é colocada no fogo, o que ela narra ali? Que ela não sentiu queimar. Sentiu aquele começo e como chuva, uma chuva fina caía sobre ela, que impediu até que ela se desligou, que impediu que ela sofresse as ardências da fogueira. Essa é uma citação. E tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que ele vai descrever que a menina, eles estavam num carro e tem um acidente. E a menina, eu não sei se é menina ou a mulher, eles
não sofreu nada. O carro cai, mata todo mundo, e a menina não sofreu nada, nada, nem um arranhão. Aí ele explica depois que em torno da menina foi colocado um globo de vidro, espiritual, evidentemente, e que teve todo o acidente e não aconteceu nada com a menina. Então, eu fico pensando assim, né? Nós não sabemos nada ainda do que a espiritualidade é capaz, do que as possibilidades, né, da lei divina, do amor, do bem e tal. Eu lembrei dessas duas coisas. Pessoal, só abrir o microfone ou levantar a mãozinha aí no aplicativo. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer um comentário aqui com a Marlene. Marlene, naquela passagem, tem uma passagem que Jesus pede para os apóstolos, né, irem, eles estão a caminho de Jerusalém, e ele pede para João e Tiago, né, os irmãos aí, irem na frente para conseguir um lugarzinho para eles ficarem, né? E eles entram numa aldeia de samaritanos, e como os samaritanos não gostavam dos judeus, né, eles não conseguem o pouso. E eles ficam irados com isso. E existia, né, até baseado no livro dos reis lá, do profeta lá, como é que chama o profeta lá? É o Elias, né? O Elias. Elias teria mandado descer fogo dos céus. Aí, quando ele volta para falar com Jesus, ele questiona Jesus, né? Que eles não haviam conseguido o pouso, se eles poderiam ordenar que o fogo descesse do céu para exterminar aqueles samaritanos, né? Isso está em Lucas. E nesse momento, Jesus repreende eles, né? E, na verdade, Jesus veio trazer o amor, né? E que aquela passagem que estava escrita nas escrituras sagradas, ela tinha uma outra conotação, que não era bem assim. Então, aquela passagem ficou bem fixada, e entende-se também uma das interpretações que filhos do trovão poderia ser por isso, né? Eles eram impetuosos, pediu para Eu tinha descer fogo notado do isso aí, céu. Hernani, esqueci de falar, que bom que você lembrou. Uma das hipóteses é essa. E aí você viu o que aconteceu? Jesus conta ali a parábola do bom samaritano, né? Os dois devem ter posto o rabinho no meio das pernas. Eles queriam botar fogo no samaritano, e Jesus conta a parábola do bom samaritano. Muito, Na muito bem sequência. lembrado. Obrigada, hein, Hernani? É isso mesmo. Ei, Ramon, amigos, Não, só eu também já ouvi um comentário de que os estudiosos que estudam o Apocalipse, o profeta Daniel, o livro de Daniel é quase que é uma continuação, o Apocalipse é uma continuação do Daniel, né? Também tem a ver, né, Marlene, com isso, né? Corroborando aí com essa ideia, né? Tá no mudo aí, viu, Marlene, seu microfone. É isso mesmo, Ramon, eu vi isso aí também. O Daniel, ele termina como colocando um selo, eu vou parar aqui. E o Apocalipse, o João começa abrindo isso, para mostrar que é o mesmo. Eu cheguei a pegar, sabe, tanto o Apocalipse quanto o livro de Daniel para ver isso, mas não dou conta disso não, gente. Isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas os estudiosos falam isso, que um termina, ele encerra como se ele tivesse colocado, parece que são 7 selos, né? É isso que eles falam na profecia. E aí o João Evangelista no Apocalipse vai abrir esses 7 selos aí. Quer dizer, é o mesmo, né? E aí depois chega Francisco de Assis, você vê que Francisco de Assis já veio, numa outra época, já vem com outra roupagem também, né? Mas é um pobrezinho. É o pobrezinho de Assis, né? Ele nasceu até na fartura, na opulência, e ele faz a escolha para ser o divulgador do cristianismo na pobreza, né? Bom, até porque foi a opção que o pai dele deu, né? Então, é isso aí. É aí, gente.
Vão me ajudando a lembrar, ó, porque realmente eu já tinha lido tudo isso e esqueci. É muita coisa. Mas o que eu acho muito interessante, que tanto eu vendo pesquisas de protestantes quanto de católicos, a tônica, se você for pegar o cerne, é sempre o mesmo. Tem divergência, claro, né? Às vezes de postura, mas assim, a reverência que eles têm ao João. Todos, de qualquer religião. Pelo menos o que eu vi, claro, não vi tudo, né, gente? Se ninguém quiser falar, vou falando aqui, Hernando, você me interrompe. Ah, o Carlos quer falar também. É rapidinho. Eu acho muito emocionante na hora que no The Chosen, o João está conversando com a mãe dele, e aí eles falam aquela passagem de nem toda a terra vai poder conter, né? A gente vê isso com um olhar um pouquinho mais assim, terra a terra, humanizado, mais concreto. O que que deve ter sido para eles sentir aquilo, tentar escrever o que eles presenciaram, e não tem jeito, por mais arte que se tenha, não tem jeito, né? Eu achei emocionante aquilo, absurdamente emocionante. Carlos, Vamos lá. Bom, primeiro agradecer de novo, parabenizar a Marleninha, fazer um elogio público aqui, que eu já fiz a ela no particular. Eu espero um dia chegar nessa vivacidade, nessa sagacidade, nessa inspiração, né? Com essa experiência que a Marleninha tem, com o Antônio Carlos Essado, e tem tantos outros irmãos, Dona Nara Carlone também, tantas outras pessoas que a gente inveja sob o ponto de vista do estudo doutrinário, da prática espírita, né? E que é muito importante para a gente essas referências. Vocês estão de parabéns, vocês estão deixando um legado muito grande. Todos nós aqui que ainda somos cabeças, eu nem tanto, minha cabeça, meu cabelo já caiu, mas o pessoal com o cabelo escuro aí, que vai ficar com o cabelo branco, todos nós um dia rogamos para que chegamos nesse mesmo estágio que vocês compartilham conosco. Com relação ao estudo, muito profundo, muito interessante, né? Na minha opinião, realmente João Evangelista, entre os apóstolos, é o menos citado, eu acho, no meu ponto de vista, é o menos estudado, é o menos falado, é o menos badalado, mas, assim como os outros, de uma importância colossal, né? Ele, pelo fato de ser, nas palavras da Marleninha, o chicletinho de Jesus, né? A gente fica imaginando como será ter sido vivenciado, convivido com Jesus, compartilhado com Jesus, partilhado de Jesus, todas as histórias, a atmosfera, já imaginaram a atmosfera em termos de fluídica em torno de Jesus, e esse pessoal bebeu dessa fonte direta, né? E eu ainda estou na primeira lição de João Evangelista, que é o amar. Eu ainda não passei dessa, e com certeza preciso passar dela, mas a gente está aqui todos os dias tentando. E para nós, a doutrina espírita é muito legal e muito fácil de entender esse sequenciamento proposto por Deus, né? Quando a gente, para nós, reencarnacionistas, é muito fácil entender que primeiro surgiu Daniel, e óbvio, antes teve outras experiências que a gente não conseguiu resgatar ainda, mas Daniel, João Evangelista, depois Francisco de Assis. Isso para nós fica muito claro, muito fácil, esse encadeamento de espíritos superiores, de vivências, né, corporais, mas a gente vê que todos na mesma linha, né? Claro que a sua época, Daniel com as profecias, João Evangelista vivenciando na experiência da carne todas as dificuldades agruras da segunda revelação do cristianismo, e depois Francisco de Assis mostrando para nós que o materialismo não é tudo aquilo que a gente imagina no mundo de expiação e prova. E aí eu quero perguntar a Marleninha, o pessoal, a todos aí, na verdade, né, lançar o debate, e depois? Profeta Daniel, João Evangelista, Francisco de Assis, e depois? Qual foi a sequência? É possível afirmar? Dá para fazer alguma ilação? É muito arriscado? A gente quer saber depois. Tem tantos outros nomes que vieram depois de Francisco de Assis. Será que algum deles deu sequência a esse espírito evoluído? Só os universitários para responderem isso. E interessante, Carlos, enquanto você falava, eu me lembrei. Quando o profeta Daniel recebia as profecias, o espírito que se comunicava dizia que ele era o homem amado. Vejam, depois o discípulo amado. Depois Francisco de Assis, o alter ego, ou seja, o próprio Cristo. Carlos, eu confesso para você que eu cheguei a fazer essa pergunta para mim. Aí eu pensei assim, porque um dia eu até conversei com o Ramon sobre isso, né? Eu pensei assim, eu acho que se ele chegar, a gente vai saber, né? Será que não? Porque o homem é grande, hein, gente? Não sei. Deixa para os colegas. Marlene,
Isso aí eu acho que eu já não tenho mesmo informação, não sei, né? Eu não sei particularmente, concordo com você. O que eu fiquei surpresa é de você falar que ele tinha 25 anos. Porque quando em todas as citações, que ele era o mais novo, em todas as citações, na minha cabeça, ele tinha 16. Narinha, eu confesso para você que eu já falei lá no Luz e Amor, naquela reunião do passe, eu falei não sei quantas vezes. Gente, quando Jesus desencarnou, João tinha 16 anos, era um adolescente. Eu falei isso várias vezes, Nara. Então, Eu gostaria de saber onde eu ouvi isso, porque agora eu não achei isso em lugar nenhum. Então, eu vou pesquisar, porque eu acho que ele não tinha. E vamos falar cá entre nós. 25? Que jovem é esse que vocês falavam? Ele é tão jovem. 25 já está velho. Um moço já está formado. Não, eu estou dizendo assim, para você falar um jovenzinho, para você falar um jovem, tem muita citação. 25, um moço está formado. Muitos já estão casados, têm família. Eu vou procurar isso, Marlene. Se você achar, você me fala. Sabe por quê, Eu Mara? acho que eu vi na Amélia Rodrigues. Bom, eu li todos os livros dela. Não, e não sei por que na minha cabeça está isso. Eu sei que a vida inteira eu falei isso. Agora, estudando, eu falei, puxa, eu acho que eu menti lá no Luz e Amor. Porque eu falava assim, gente, ele tinha 16 anos, era um adolescente. E agora, todas as pesquisas que eu fiz, o Elahá mesmo fala que ele tinha 25, que ele seria 5 anos só mais novo que Jesus. Mas não sei, se você achar, você divide aí conosco, porque eu também, eu achei que eu era mentirosa, agora eu não sei se eu menti antes ou agora. Não, mas contrariar o Elahá é meio difícil, né? O Haroldo, etc. Mas eu vou procurar. Assim, por curiosidade só. É porque eu fico pensando, eu fico olhando, essa moçadinha jovem, vocês, gente, são criança para mim. Vocês podem ser quase meu neto. Eu tenho uma neta de 23. Agora, eu acho que quando você cita assim, aquele jovem, precisava ser mais jovem, Marlene. Não podia ter. Então, se ele começou com 16, quando Jesus se foi, ele tinha uns 19, 20. Era jovem ainda. Não sei. Vamos procurar, né? Isso aí, pessoal. Oi, gente. Bom, quem vai falar, pode ficar à vontade, Maria. Gente, deixa a minha nora falar, pelo amor de Deus. Hoje eu entrei aqui para ouvir a Marlene. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Não, só uma brincadeira, mas depois uma observação, né? Marlene, eu garanti, já coloquei João Francisco, que era para não ter problema, né? Já coloquei João Francisco. Mas eu vou só registrar uma questão que eu vi aqui uma vez durante uma palestra que o Arthur Valadares fez, que ele fala da conversão de Eurípides Barçanufo. Eu agora não vou ter a referência certinha, mas talvez alguém a tenha. Ele diz que o João Evangelista teve um papel muito importante para a conversão de Eurípides, e que quando Eurípides foi participar de uma reunião mediúnica, ele foi até essa reunião, ele não tinha comentado que ele levaria um amigo, e quando ele chegou na reunião, ali na fazenda, onde ela ocorria, tinha 2 cadeiras, né, esperando por eles. E aí diz que ele se sentou e diz que ele pensou, né, nossa, vamos ver, né, o que vai ser. Ele já tinha um tio que falava muito sobre espiritismo para ele, e daí ele falou assim, eu queria mesmo, era uma mensagem vinda de João Evangelista. E aí, o Arthur faz que essa referência está no livro, né, da Cora Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão, e aí diz que, ela até explica, né, porque que era possível esse contato de outras vidas, né, eles já tinham tido contatos em outras oportunidades. E aí diz que o médium, que era o homem mais... esse aí, Marlene. Mais... simples da fazenda, se levantou e deu ali uma comunicação de João Evangelista, uma das mais bonitas, acerca das bem-aventuranças, e foi a partir dali que Eurípides realmente se converteu, enfim.
Então, só, Marlene, não sei se você conseguir fazer esse resgate aí, eu acho que é bem bacana, né, para resgatar esse link com a figura do Eurípides. Ô, Maria, muito obrigada. Eu acho que é importantíssimo, porque diz que Eurípides tinha um respeito profundo a João, né? Eu não sei, Maria, agora estou em dúvida. Eu vou até perguntar para o Kleber, porque foi ele que me emprestou esse livro que eu falo, que quando Jesus fala, vinde a minhas criancinhas, o Inácio estava sentado no colo de Jesus. Parece que lá fala qualquer coisa de Eurípides também ter estado presente naquele momento. Não sei, eu vou perguntar para o Kleber, que a gente acaba ouvindo tanta coisa e lendo que no fim a gente... Mas tem qualquer coisa assim, nessa trama aí. Obrigada, viu, Maria? Nossa, a passagem é maravilhosa mesmo. Foi muito pertinente a Maria e o Tiago terem lembrado aí dessa passagem. Fabuloso. Bom, pessoal, infelizmente nós somos escravos do horário, já estamos aí 2 minutos além do nosso horário, mas teve um amigo espiritual aí que passou uma mensagem através do Ramon, e a Cláudia vai ler para a gente, tá? E na sequência o Ramon vai fazer a prece de encerramento. Boa noite. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, vamos lá. João Evangelista. João Evangelista, um exemplo do amor, daquilo que Jesus deixou sintetizado. É chama comburente e nos traz o clamor. Fez chaga, foi seu corpo aqui, estigmatizado. Trovão na juventude escuta a novidade. Jamais deixou Jesus. Foi como um contramestre. Estando ali na cruz, sente a maternidade. Abraçam-se na dor, recebem-se do mestre. É símbolo moral a toda a humanidade. Escreve nos farol um sol da cristandade. Mas o seu evangelho é pouco para reter. Ali no coração, nos olhos do discípulo, continha muito mais, infinitos capítulos, que só no alçar do tempo a terra vai conter. Medeiros e Albuquerque. Que lindo, hein? Segurei. Muito obrigada ao Medeiros Albuquerque, que é o nosso médium. Muito obrigada. Vamos agradecer, então, a Jesus, né? Por esse banquete, como a Marleninha gosta de falar, né? Esse momento especial possa ficar bem forte nos nossos corações, para a gente mudar as nossas vidas, dentro das nossas possibilidades, que a gente se lembre de todo esse carinho que os bons espíritos têm para conosco, para alçar a vontade, conseguir melhorar e conseguir amar, que a gente possa realmente sentir esse amor do João, do Francisco de Assis, entender esse amor, capaz de conversar com os passarinhos, com os peixes, com os animais. Tentemos imaginar quanto magnetismo existia nessa alma, capaz de se comunicar assim com os seres da criação. Esse amor tão forte que nos alcança até hoje. Lendo o seu evangelho, estudando a sua personalidade, orando mesmo, pedindo a intercessão dele por nós, nós sentimos a vibração desse magnetismo que, junto de Jesus, conduz a nossa humanidade. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade desse estudo. E pedimos que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana,
Pedimos que o Senhor fortaleça os profissionais da saúde que continuam nesse ritmo exaustivo para cuidar das vidas que padecem da pandemia. Agradecer pela saúde que a gente traz nesse momento. Pedir forças também para aqueles que estão doentes. Pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Isso aí, pessoal. Banquete de lousa, obrigado, Marlene, mais uma vez. Eu agradeço, amigo. Presentes. Agradeço de coração. Tchau, pessoal.